O modelo de medicina científica ocidental, ou biomédico, se originou no período do Renascimento, no século XVI, com a grande revolução da ciência e cultural nesse periódico. Esse sistema se baseia em duas teorias feitas pelo filósofo René Descartes, que é a reducionista, que dividia as dificuldades a serem examinadas em partes, e a mecanicista, que mostrava que como as partes do organismo foi dividida em pedaços cada vez menores, acabou reduzindo a saúde em um funcionamento mecânico, no qual o homem é visto como um corpo-máquina, o profissional da saúde, o mecânico, e as doenças como defeito nos mecanismos, produzindo uma perturbação na estrutura do organismo. Esse arquétipo do processo de saúde e doença contribuiu também para a concepção da influência das condições do meio externo e o surgimento de epidemias, o que firmou a teoria dos miasmas, que consistia no primeiro estudo científico que associou os dois fatores. Acreditavam que o conjunto de odores fétidos que vinham da matéria orgânica em putrefação e da água contaminada causavam as moléstias, estudo que contribuiu para a formação da teoria microbiana mais tarde no século XIX. Foi nesse período que surgiu a imagem dos médicos vestidos com traje de lorme, que consistia em uma vestimenta que cobria dos pés à cabeça e com uma máscara de pássaro. A razão da estranha vestimenta era evitar que os miasmas chegassem ao nariz dos médicos. A máscara era preenchida com teriaga, uma combinação com mais de 55 ervas e outras especiarias que desde a Grécia Antiga era tida como antídoto para qualquer envenenamento. A ideia era que a forma de bico proporcionasse tempo suficiente para a purificação do ar. Agora eu vou estar explicando um pouco para vocês sobre o processo saúde, doença e cuidado desse sistema. O conceito de saúde é um estado de bem-estar resultante de um equilíbrio dinâmico e complexo que envolve os aspectos físicos e psicológicos do organismo, bem como as suas interações com o seu ambiente natural e social. Então, ele não depende apenas da nossa saúde física, mas também psicológica e do nosso ambiente natural e social, porque por ele ser um sistema, todas essas coisas influenciam. O conceito de doença é o desequilíbrio do sistema em busca de um novo equilíbrio, porque a perda de flexibilidade do sistema significa a perda de saúde. E a enfermidade é a consequência desse desequilíbrio e desarmonia que se manifesta em vários níveis no organismo e gera sintomas de natureza física, psicológica ou social. Sendo assim, importante a busca novamente pelo equilíbrio desse sistema. O conceito de cuidado foi organizado por diferentes níveis de complexidade, tanto em termos de recursos quanto em termos de ações. Então, ele necessita de um sistema de saúde complexo que contemple um conjunto de ações e serviços de saúde, capaz de identificar as interações determinantes da produção e reprodução das doenças e de atuar de forma efetiva no enfrentamento destes. Agora eu vou estar explicando um pouco para vocês sobre o processo saúde, doença e cuidado desse sistema. O conceito de saúde é um estado de bem-estar resultante de um equilíbrio dinâmico e complexo que envolve os aspectos físicos e psicológicos do organismo, bem como as suas interações com o seu ambiente natural e social. Então, ele não depende apenas da nossa saúde física, mas também psicológica e do nosso ambiente natural e social, porque por ele ser um sistema, todas essas coisas influenciam. O conceito de doença é o desequilíbrio do sistema em busca de um novo equilíbrio, porque a perda de flexibilidade do sistema significa a perda de saúde. E a enfermidade é a consequência desse desequilíbrio e desarmonia que se manifesta em vários níveis no organismo e gera sintomas de natureza física, psicológica ou social. Sendo assim,
importante a busca, novamente, pelo equilíbrio desse sistema. O conceito de cuidado foi organizado por diferentes níveis de complexidade, tanto em termos de recursos quanto em termos de ações. Então, ele necessita de um sistema de saúde complexo que contemple um conjunto de ações e serviços de saúde, capaz de identificar as interações determinantes da produção e reprodução das doenças e de atuar de forma efetiva no enfrentamento destes. Eu coloquei para vocês uma curiosidade sobre o modelo sistêmico, que nada mais é como um modelo sistêmico pode ser visto nos dias atuais. Eu utilizei como exemplo o nosso SUS, que é o Sistema Único de Saúde, porque muitas pessoas acham que ele está envolvido somente com procedimentos médicos, mas não, o SUS engloba muitas outras coisas, como o controle da qualidade da água potável que chega à nossa casa, a fiscalização de alimentos em supermercados, lanchonetes, restaurantes, que a gente utiliza diariamente, as regras de vendas de medicamentos genéricos e também nas campanhas de vacinação, de doação de sangue, que ocorrem durante todo o ano. Muitos procedimentos médicos de média e alta complexidade podem ser feitos pelo SUS, como, por exemplo, a quimioterapia, transplante de órgãos, entre outros. Nós vemos que a ideia é muito boa, né? Apesar do SUS não funcionar com essa eficácia toda, essa deveria ser a função dele.